Esse é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Bem-vindas, bem-vindos a mais um podcast do nosso Eficiência Jurídica, o podcast de Tozini Freire Advogados e do time Think Future, o time de tecnologia e inovação do nosso escritório. Hoje a gente tem o prazer de receber Juliana Ono. A Juliana é formada em Direito, expandiu suas atividades profissionais para estratégia, inovação, tem uma formação em transformação digital pelo MIT e atua como diretora da Thomson Reuters no Brasil desde 2018. Ju, é um prazer recebê-la aqui conosco. Muito rico esse nosso bate-papo hoje sobre tecnologia e inovação no direito. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês, Patrícia. Ju, eu queria começar o nosso bate-papo hoje falando sobre o nível de maturidade dos escritórios brasileiros em termos de tecnologia, de inovação, né? A gente sabe que todas as empresas passam por um caminho, uma jornada enorme de transformação digital. O direito não ficou para trás nessa discussão. O direito tem um campo muito fértil para se valer e se aproveitar de todos os benefícios que a tecnologia nos traz. Como que você vê o nível de maturidade do mercado jurídico brasileiro em termos do uso de tecnologia? Acho que é um momento assim único para a nossa área, né, para o mercado jurídico, porque pela primeira vez na história, né, os advogados estão dispostos a usar uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, quando a gente vê a adoção, não só o nível de adoção, né, mas também a percepção do mercado como a IA sendo uma coisa boa, né, é muito estimulante, digamos assim, porque sempre, né, o nosso mercado, que é super tradicional, que é bastante, né, e até porque de vez em quando precisa ser, né, para dar segurança jurídica e tudo mais que a gente precisa, né, então, assim, é muito gratificante ver como a IA realmente está fazendo diferença, e por isso, né, faz muito sentido para o mercado jurídico. Então, acho que, assim, é um momento único na nossa história, em termos de evolução tecnológica para um mercado tão tradicional, né? Acho que tem muitos desafios, né, que a gente até vai falar aqui, mas o nível de maturidade, ele tem muito a ver, né, com o nível de preparo do escritório. Então, uma coisa é a vontade de usar, que a gente vê, né, tem uma pesquisa que a Thomson Reuters Institute fez, que globalmente a gente tem um percentual alto que vê a IA como uma coisa boa, mas quando você pega um recorte só da América Latina, ele é muito maior. Mais de 70% do mercado, né, dos respondentes aqui para a América Latina disseram que a IA é uma coisa boa, né, uma coisa que vem para ajudar. Então, isso é uma coisa, e outra coisa é estar preparado. Né? Então, a gente costuma dizer que não é, né, e a gente mais do que ninguém sabe, que não é só pegar um GPT da vida e sair usando. Né? Então, quando a gente fala em nível de maturidade, aí eu acho que a gente tem aí uns obstáculos, né, importantes, não só a questão da segurança, né, de dados, né, também a questão toda de entender que aquilo ali é centrado no ser humano, então precisa, né, validar, né, o que a ferramenta faz, né, então tem uma série de passos que são importantes, né, para a gente aferir aí a maturidade daquela instituição, né, daquele escritório em utilizar tecnologia. Né? Agora, quando a gente fala em outras coisas, né, então, por exemplo, digitalização, né, isso foi um push que foi feito até muitas das vezes pelo governo. Né, até por necessidade. Então, embora a gente ainda tenha alguns processos em papel, digitalização é um assunto que eu acho que está bem, né, tranquilo. Né? Quando eu falo em automação, né, eu acho que também, né, não para todos os escritórios, mas quando eu falo em justiça em geral, né, para o judiciário, sim, também é uma coisa que está muito madura. Né? Então, eu acho que faltam, sim, algumas coisas, mas eu acho que a gente tem possibilidade de uma evolução, assim, absurdamente incrível, né, com o que está por vir aí. É interessante você falar, né, que a vontade de usar é grande, e a gente
teve essa experiência aqui no escritório. Quando a inteligência artificial chegou na capa de todos os jornais e não se falava de outra coisa, eu me lembro, nós fomos o primeiro escritório a oficialmente vir a público e dizer, vamos experimentar. Com todas as cautelas, com todos os cuidados, como você mencionou, segurança de dados, informações proprietárias, confidenciais dos nossos clientes. Então, fizemos um planejamento piloto mesmo, de testes. 50 pessoas só estavam autorizadas na época a usar a inteligência artificial no nosso escritório. Eu lembro que dessas 50 pessoas, cada vez que alguém ia usar, recebia 3 avisos, cuidado com o que você vai colocar aqui no nosso chat, no nosso prompt, todos os lembretes, todas essas precauções. Expandimos de 50 pessoas mais todos os sócios, depois expandimos para 700 pessoas, hoje o escritório todo pode se valer de inteligência artificial, a gente tem uma série de ferramentas, inclusive uma própria nossa, mas é realmente um caminhar, uma jornada, não, do dia para a noite você não chega onde você quer, e a gente acredita muito nesse momento de experimentar, começar pequeno, começar um piloto, começar um teste, tentar resolver uma pequena dor, para depois expandir para outras dores maiores e até que você tenha essa consciência coletiva de como a tecnologia pode te auxiliar no dia a dia, né, nas suas atividades. Então, é realmente um processo a gente ganhar esse nível de maturidade no mundo jurídico. E o Brasil é fértil para oportunidades nesse sentido, né? A gente tem aí esse oceano de legislações, oceano de processos, uma complexidade jurídica bastante grande, e a tecnologia se soma aí para a gente poder navegar melhor nesse ambiente complexo, né? Queria te perguntar sobre o uso de inteligência artificial propriamente dito, né? A gente tem uma série de ferramentas à disposição no mercado, ferramentas mais genéricas, ferramentas mais específicas para o direito. Quais são os benefícios de se usar, por exemplo, uma ferramenta mais específica para o direito? Quais áreas do direito estão sendo melhor impactadas pelo uso de ferramentas? Quais são as lições que você já tira no uso dessas tecnologias e quais são os desafios daqui para frente? O uso de uma ferramenta especializada, né, a grande vantagem é que ela foi treinada para aquela área. Então, por exemplo, começa com o linguajar, né, a maneira como a IA escreve, né, então, a IA que é especializada em área jurídica, ela já escreve, né, fingindo ser um advogado, tentando ser um advogado. Então, né, é muito raro a gente ter que fazer alguma correção no estilo de linguagem, né, por exemplo, de uma ferramenta como o CoCounsel, que é uma ferramenta específica para mercado jurídico. Com relação às áreas, né, independentemente assim, da área do direito em si, né, tudo que se refere à volumetria grande de documentos, né, onde eu acho que tem o maior ganho no uso de IA. Né? Então, a IA é capaz de ler milhares de páginas em pouco tempo. Às vezes, dependendo do que você pede, dependendo do tamanho do seu prompt, ela vai levar alguns minutos, mas, né, se for alguma coisa muito simples, são segundos. Né? Então, um dos exemplos aqui que a gente dá é uma leitura, por exemplo, a gente fez de 452 contratos, tinha que achar a data de vigência, desses 452 contratos, tinham, por exemplo, entre 1 a 15 do mesmo cliente, então precisava achar qual era o documento vigente, né? E aí, enfim, a gente fez isso tudo, né, muito rapidamente, com muita segurança, a gente sabe porque depois a gente foi checar, né, era a primeira vez que a gente usava a ferramenta, e aí a gente percebe, né, que foi, assim, incrível o trabalho que a IA fez. A gente teve que testar alguns prompts, então, às vezes, acaba, né, que a questão de você mexer nos prompts faz diferença, então a gente não pode ter receio, né, de alterar o prompt quando ele não te traz alguma coisa, né, mas acertando o prompt, depois que acertou o prompt, foi muito tranquilo. Então, acho que sempre essa questão da volumetria é onde ele pode ajudar mais.
Mas, por outro lado, né, quando a gente fala ainda em estratégia, né, em pontos em que realmente precisa de mais criatividade, aí é importante sempre, né, a gente orientar a IA. Então, esse eu acho que é um trade-off interessante, né? Então, volumetria é só para ler? Poxa, a ferramenta é excelente, né? Agora, aquele que é a mais, né, que só uma pessoa pode dar, aí deixa a IA ler tudo, ela vai separar para você, ela vai dizer onde tem qual cláusula, ela vai trazer a vigência, né? Mas aquele pulo do gato, né, temos que ser nós, né, os humanos com criatividade, né, com estratégia e tudo mais. É interessante, né? Porque a gente aqui no escritório, a gente desenvolveu uma cartilha de prompts. Então, né, no intuito de incentivar os nossos profissionais a usarem a inteligência artificial de uma forma adequada, de uma forma responsável, a gente preparou uma série de prompts sugestivos, evidentemente, e distribuímos, né, para todos os nossos profissionais do corpo jurídico. O que foi interessante é que conforme as pessoas iam se valendo desses prompts, a gente já precisou desenvolver a segunda versão, a terceira versão. Agora a gente está separando por área, a gente percebeu que as áreas de prática possuem demandas específicas, possuem situações específicas que demandam prompts específicos. Então, a gente agora está selecionando áreas e seus respectivos prompts para cada vez mais ter uma resposta da IA de forma bem aprofundada e de forma bem customizada para a sua necessidade. A gente acha que, às vezes, um prompt único vale para tudo e é muito diferente disso, né? E quando você fala em volumetria, Ju, eu automaticamente penso como as nossas organizações estão preparadas para trabalhar com um grande volume de dados, né? E os benefícios da tecnologia pressupõem necessariamente um data lake importante, né? Não é comum a gente ter esse tipo de informação preparada, depurada, apta a receber novas informações, novas tecnologias e gerar novos resultados. Você acha que a gente deveria dar um passo para trás no mundo do direito e se preocupar com data lakes? Porque hoje não me parece que seja uma preocupação, não sei se você concorda. Totalmente. Você sabe que, acho que foi em 24, talvez, ou 24 ou 23, a Thomson Reuters Institute fez uma pesquisa, ela faz todos os anos, né? E nessa pesquisa de mercado jurídico, ela encontrou um dado muito interessante que eles destacaram numa entrevista. Eles viram que naquele ano tinham aumentado os gastos com pessoas relacionadas a conhecimento, manejo, como que fala? Knowledge management. Como fala em português? Gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento. Boa. Então, que pela primeira vez em anos, né? O que está aí nessa área? Bibliotecária, né, principalmente, mas é o pessoal que cuida, né, da base de conhecimento. Uhum. E isso se deu, né, a nossa suspeita é que se deu porque, né, os escritórios estavam se preparando para colocar IA. Porque é exatamente isso que você comentou, né? Se você não tiver uma base de dados organizada, né, a IA vai te ajudar? Ela vai te ajudar. Mas o potencial dela, se você tem uma base de dados organizada, é totalmente outro. Né? Então, a gente costuma dizer, né, não vai sair um bom resultado se você usar uma IA sobre a sua base de dados, ela estiver desatualizada. Uhum. Né? Se ela contiver teses que não são mais válidas, né? Se ela não tiver tudo o que você precisa, ela não tem como, né? Ela é uma ferramenta. Quem tem que dar os inputs, né, somos nós. Nós humanos temos que garantir que ela está acessando tudo o que precisa. E aí, não só a questão do data lake, tem a questão da segurança de dados, mas também indexação, né? Então, você
separar os documentos, ter dados, né, que facilitem para a IA encontrá-los nos momentos que você precisa, vão fazer toda a diferença na eficiência, né, que a gente vai conseguir com o IA. Então, você tem toda a razão neste processo, sempre primeiro passo, organizar a base de dados. Né? Então, garantir, as teses vencedoras estão bem colocadas, estão bem indexadas, né? Eu tenho toda a jurisprudência que eu preciso aqui, eu tenho todas as teses doutrinárias que eu preciso, a legislação, né, a base de legislação está atualizada, porque, né, se sair uma atualização de uma lei hoje, né, e ela não está lá, e alguém, né, do escritório fizer uma pesquisa em que precisa daquela legislação, né, vai dar um resultado desatualizado. Então, isso é super importante, né? Então, não só a questão da segurança, mas, né, ter certeza que onde vamos aplicar a IA tem tudo que é necessário. Isso é realmente essencial. Eu queria pegar uma palavra que você falou logo no começo da sua fala, Ju, a importância da experiência do cliente, né? O uso de tecnologia focado no ser humano. E como o cliente se beneficia, no final do dia, do uso de tecnologia e mais do que isso, né, desse processo de transformação digital que a gente está passando no ambiente jurídico brasileiro. Tem sido uma preocupação? Você consegue detectar isso no mercado? Eu vou usar esta tecnologia porque eu vou gerar este benefício para o meu cliente? Ou é uso pelo uso ainda? As pessoas já estão enxergando como o uso de tecnologia pode impactar e ser um diferencial competitivo, muitas vezes, o cliente de uma forma positiva, ou ainda é muito cedo para dizer que a gente já tem esta preocupação lá na ponta? Você sabe que na Fenaló do ano passado, a gente atendia várias pessoas ali no estande da Thomson Reuters que falavam assim, eu quero IA. Mas qual que é o seu problema, né? O que você quer resolver? Não, eu quero usar IA. Né? Então, sim, eu acho que ainda a gente tem, né, alguns nichos do nosso mercado que ainda sabem que precisam usar, querem usar, mas não sabem ainda o que querem resolver com a IA. Né? Então, acho que a gente sempre, né, fala, não, mas espera, você precisa me contar qual é o problema que você quer resolver. Né? Porque a IA virou uma trend que vai ficar, né? Ela realmente ajuda, ela é positiva, mas tem muitos problemas que você não precisa de IA para resolver. Tem muitos problemas que a automação resolve, né? Que um RPA resolve, que um sistema de gestão resolve. Né? Então, esse ponto é bem interessante porque eu acho que ainda temos, cada vez menos, né? Acho que as pessoas têm se informado bastante, né? A gente que mexe com informação, a gente vê tudo que se fala de inteligência artificial, né, tem sido muito bem consumida. Então, a gente percebe que tem um interesse, as pessoas estão se informando, né? Mas eu acho que ainda tem, até porque o mercado jurídico, enquanto mercado, ele ficou muito afastado, né? Vamos dizer assim, do mercado médio, de escritórios médios para pequenos, né? Sempre foram coisas que, né, podiam ser feitas, né, com Excel, com Office 365 e tudo mais. Então, né, não foram escritórios que passaram por todo esse processo, né, que os grandes passam. Que, não, precisa automatizar, tem, sei lá, né, 10 mil, 20 mil andamentos chegando todos os dias. Como é que dá conta disso, né, com pessoas? Não tem sentido, precisa ter automação. Então, né, os grandes já passaram por isso, os pequenos não. Então, e agora é a primeira vez, né, para muitos que se interessou por uma nova tecnologia, que é a IA. Então, às vezes, tem problemas lá para trás que, nossa, mas isso aqui você não precisa de IA. Não, mas eu quero IA. Eu quero, a qualquer custo. Né, mas isso é bem interessante, né? Então, o que é bem importante a gente sempre frisa, né, que tanto a IA quanto qualquer tecnologia, ela é meio. E é isso mesmo, né? O fim é você atender o seu cliente da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, né? Então, lá fora também tem muito essa discussão das horas biladas, né, que a gente chama, né? Porque
E aí tem outra discussão, né? Porque quando você começa a adotar IA, no começo a gente gasta mais, né? Não é, né, assim que, tô usando IA e tudo ficou mais barato. Não é bem assim. Ou mais fácil, não necessariamente. À primeira vista é um pouco mais complexo. Muito mais complexo, né? Então, no começo a gente investe mais, até porque você tem que capacitar, tem que dar treinamento, né? Tem instituições que precisam de todo um manejo de cultura, né? Você imagina, né? Se você não tem uma cultura, né? Antes da IA, vocês já tinham, né, a cultura de inovação, então já está meio no DNA, né? Mas tem instituições que você percebe que não, que nunca estiveram. E se você não preparar o mindset daquela equipe, né? Vai tentar 2 ou 3 vezes usar uma IA e vai falar, nossa, é muito ruim, não resolve o que eu preciso, né? Porque precisa ter um mindset, precisa, né? É isso, banco de prompt, precisa ter. Né? Então, se não tiver uma estrutura também de mindset, cultura, também é difícil, né? Então, tem vários, né, passos atrás que a gente precisa dar. A gente acredita muito aqui no ambiente cultural mesmo, como o grande incentivador da experimentação com tecnologia. A gente aqui no nosso programa no Think Future, nós temos 3 grandes frentes de atuação, e a primeira delas, e acho que é a pedra fundamental, é a questão cultural. A gente quer que todos os nossos profissionais, todos os dias, liguem o computador e se perguntem como eu posso fazer melhor hoje, como eu posso fazer diferente hoje. Porque é a partir desse mindset que você menciona é que a gente vai conseguir oferir todos os benefícios da tecnologia, né? À primeira vista, vai dar errado. Eu sou bastante sincera, muitas vezes nos perguntam, né? Vocês já estão mais avançados aqui no escritório, no uso de tecnologia. Foi fácil? Não é fácil até hoje, né? A gente, e aí só para citar um exemplo, para fazer um determinado trabalho usando inteligência artificial, a gente levou 6 meses, um determinado trabalho, para treinar a ferramenta de modo que ela pudesse nos dar o resultado no estado da arte que a gente quer, né? Hoje a gente consegue economizar cerca de 40 minutos por profissional fazendo esse trabalho. De 46 minutos caiu para 6 minutos, então são 40 minutos. É significativo. Bastante. Mas levou 6 meses, não foi do dia para a noite. E é um trabalho ongoing, né? Porque a hora que você chega num determinado resultado, você quer mais. E aí você começa a treinar e pedir outras coisas para a IA, e aí mais 6 meses se passam, e assim que a gente evolui. Mas, sem dúvida nenhuma, o mindset cultural é essencial para que a gente consiga oferir todos esses benefícios. Ju, a gente está com o prazo apertado, com certeza vamos marcar outros momentos, outras oportunidades para a gente continuar a nossa conversa, mas queria suas considerações finais, suas dicas valiosíssimas sobre como a gente pode aproveitar bem a tecnologia no direito. Eu acho que a gente falou praticamente de tudo, né, Patrícia? Mas, assim, né, esse último ponto que é a questão cultural, né, sem ela nada funciona, porque as pessoas desistem. Outro ponto que eu acho que é importante, que você também, né, destacou, é a parte de experimentação. E experimentar, né, é muito longe, às vezes, de ser um processo super leve, fluido, né? É muito de erro, né? Começa de novo. Então, experimentar é frustrante, muitas das vezes. Por isso que quem ampara a frustração, né, da experimentação, até a gente entender como ela funciona, e às vezes não funciona, né? Então, a experimentação tem isso. Às vezes você vai por um caminho e para aquele tipo de atividade não vai funcionar, né? Então, é você voltar atrás e tentar com outra coisa, né? Então, essa parte da experimentação envolve muitos erros, e quem ampara a frustração do erro é a cultura. Se você não tiver uma cultura, e cultura é sempre, né, de cima para baixo, né? Então, na companhia, né, do presidente para baixo, a gente precisa, né, estar muito alinhado com a cultura do erro, né? Aquela cultura que a gente tinha 10, 20 anos atrás não funciona, que é a cultura do não erre, né? Então, né, precisa aprender a errar. Óbvio, né? São erros controlados que a gente precisa, né, saber. Então, a gente ensina, né, a equipe o errar, né? Você não vai
colocar no fogo um prazo com um cliente super importante, né? Não é esse tipo de erro que a gente está falando, né? Mas, então, acho que cultura é o principal. Base de dados é super importante, né? Porque você pode acertar nos prompts, você faz banco de prompts, você já sabe quais atividades que funcionam, quais não funcionam. Se a sua IA se plugar num banco de dados que tem alguma coisa que está desatualizada, que está faltando, uma tese que já não é a melhor, ela não vai trazer nenhum resultado milagroso, né? Então, acho que cultura, base de dados, né? E foco no que tem que entregar. Né? Então, independente aí da questão do tempo, né? Eu gostei muito disso que você falou, estado da arte, isso. Né? Então, a gente não usa IA porque usa, só para dizer que usa, né? A gente usa IA porque facilita, né? Porque ajuda para trabalhos mais mecânicos, acho que torna a dinâmica do nosso dia a dia muito mais interessante, né? Porque a parte mecânica você vai deixando para uma ferramenta fazer, imagina ler 452 documentos, né, achar quais são os vigentes, quais não, né, trabalho de maluco, né, então a gente deixa a IA para fazer esses pontos e deixa o nosso cérebro oxigenado, né, para fazer coisas que os humanos fazem e só eles fazem, né, então para criar, né, e criar, gente, não estou falando de obra de arte, né, eu estou falando de solucionar problemas. Criar soluções jurídicas. Isso, né, nossa, né, aquele caso difícil, né, a pessoa, né, vai estar mais oxigenada para ter ideias novas, né, de como solucionar um problema que às vezes é antigo, e às vezes estava atolada de horas e não conseguia, né, então criatividade e empatia, né, acho que está longe de alguma máquina trazer empatia, então a empatia ajuda em tudo, não só nos relacionamentos, mas ela ajuda na criatividade, porque ela torna um ambiente muito bom. Quando você sabe que, né, uns se preocupam com os outros. E para o cliente, então, gente, é essencial, né, a gente calçar os sapatos deles, entender a dor dele e buscar soluções. Né? Eu diria que sim, são esses, né, todos. E, por último, treinamento. Né, precisa. Né, a gente só pegar uma ferramenta nova e sair usando, né, pode ser que sim, né, eu tenho às vezes colaboradores que sem nenhum treinamento, né, conseguem, né, especialmente os mais jovens já conseguem, né, fazer tudo, né, eu tenho colaboradores que fazem lista de mercado no GPT, faz tudo no GPT, né, mas a maioria precisa de treinamento, porque dá mais eficiência no uso, né. Mas foi uma delícia, Patrícia. Maravilhoso, eu que agradeço, Ju. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco, muito rico. E com certeza a gente vai continuar esse papo, porque a conversa ainda não encerrou aqui. Obrigada, Ju. Obrigada e obrigada a você que nos acompanha. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Até a próxima.